para começar o vídeo de hoje, eu vou fazer apenas um exemplo. Se você é daquele tipo de pessoas, que nem eu, que adoram planejar viagens, seja por praias, lagos, igarapés, com certeza você já deve ter visto uma diversidade de destinos no território brasileiro. Talvez você ache isso bastante comum por viver aqui no Brasil, mas não é todo o território que possui uma rede hídrica tão rica. Muito pelo contrário, muitos países acabam sofrendo com uma grande escassez de água. Você deve estar se perguntando por que existem essas diversas paisagens formadas pela água, porque o Brasil tem abundância de água e o torna tão diferente, o que possibilita também um turismo em que você pode ir a vários lugares. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou a Shirley. Eu sou a Rafaela. Eu sou a Jennifer e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Espaço Geográfico. Com certeza, quando você estava fazendo aquele planejamento, aquela viagem que você nunca faz porque não tem dinheiro. Bom, você deve ter visto milhares de paisagens referentes à riqueza e à diversidade hídrica que nós temos no Brasil. Com certeza, quando você se deparar com essas imagens, você pode perceber o quão elas são diversas em todo o território brasileiro. Como, por exemplo, no Centro-Oeste nós temos a Chapada dos Veadeiros, a Gruta da Lagoa Azul e o próprio Pantanal. Ou no Nordeste, que além de suas lindas praias, possui os Lençóis Maranhenses, o Jalapão ou a Chapada das Mesas, em Carolina. E não para por aí. No Sudeste também possui várias paisagens hídricas, que a gente pode citar a Lagoa de Furnas, o Parque Ibirapuera e também a Lagoa da Coca-Cola. E ainda temos a região norte. Você sabia que lá a gente encontra praias de água doce? São várias praias de água doce. Assim como rios com grande volume de água em que ocorrem fenômenos belíssimos, como por exemplo, o encontro das águas do Rio Negro com o Rio Solimões. E também um outro encontro um pouco menos famoso, mas que tem a mesma representação de fenômeno, que é o encontro do rio Tapajós com o rio Amazonas. Nós também podemos encontrar na região amazônica cachoeiras e corredeiras. Você sabia disso? Por exemplo, no Parque das Andorinhas, em Conceição do Araguaia, que a gente consegue encontrar esse tipo de paisagem. E indo para o sul do país, nós encontramos também cachoeiras em Foz do Iguaçu, a região das Cataratas do Iguaçu. Vimos também a Cachoeira do Caracol e o Cânion do Itambezinho. Viu só como nós temos várias paisagens diferentes de água no Brasil? Apesar daqui a gente não ter citado nenhum terço da diversidade hídrica existente no território brasileiro, seja de norte, sul, sudeste ou centro-oeste, você pode perceber com isso o quão é diverso essas nossas riquezas. E é aí que você para e se pergunta, cara, mas será que todas as regiões do mundo são assim? Ou por que motivo nós temos essa diversidade tão grande no território brasileiro? Na verdade, é a combinação de fatores como a pluviosidade, o relevo, a vegetação, que tornam o país tão rico em água. E esses fatores eles não vão ser observados em todas as regiões do mundo,
como é o caso do Oriente Médio, que possui inclusive várias regiões que sofrem com a escassez de água. Então, esses fatores eles vão dar a possibilidade da formação de rios, lagos, grutas e cachoeiras. Mas e aí? Como é que se formam os rios, as grutas? Por que existem cachoeiras? Nós vamos tentar responder algumas dessas questões. E vamos começar primeiro pelos rios. Bom, existem vários tipos de rios, mas dentro da característica geral, nós podemos dizer que os rios nascem em pontos mais altos do relevo, alguns em montanhas, quando na região existem montanhas, outros em regiões de vales, onde existe o afloramento de água subterrânea. Alguns rios se formam apenas pelas águas das chuvas, então eles são abastecidos principalmente por águas das chuvas. Já que no Brasil temos muita chuva e áreas muito extensas de relevos elevados, ou seja, de planaltos, como vocês podem ver aqui na foto, temos a combinação perfeita para o surgimento de rios que escorrem para todos os lados e estão espalhados por todo o território brasileiro, formando redes hidrográficas que banham diversas regiões do país. E no meio do caminho desses rios, antes deles desaguarem em algum local, nós vamos ter as formações de diversas paisagens como as que foram citadas anteriormente. Um exemplo disso é em alguns pontos onde o rio faz o seu percurso buscando a parte mais baixa do relevo e no meio desse processo ele encontra um acidente geográfico, ou seja, uma irregularidade no relevo. Isso vai fazer com que o rio ele caia e aí a gente tem a formação das famosas cachoeiras ou quedas d'água. A exemplo disso a gente pode citar a Chapada dos Veadeiros e também a Cascata do Caracol. As Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, é originalmente formada por várias quedas d'água. Isso só foi possível por conta de um evento geológico que ocorreu, que é a separação do continente africano e do continente sul-americano. Vários vulcões surgiram, derramando lava para todo lado durante um grande período de tempo. Então foi formado 3 degraus de lava, como se fosse uma escada. Como nesse mesmo evento geológico, a borda leste do continente foi levantada, os rios passaram a percorrer da borda para o continente, ou seja, da parte alta para a parte baixa do relevo. O Rio Iguaçu é um dos afluentes do Rio Paraná, tendo que percorrer desde as cataratas 18 quilômetros. Mas o trabalho do rio é muito forte, porque ele, ao longo de 100 milhões de anos, vem desgastando a rocha ali presente e formando os grandes saltos, as cataratas. Possuindo desníveis de 80 a 40 metros, esse trabalho ainda não parou, pois ainda é possível perceber o derrame de lava nas cataratas quando o volume de água diminui. O rio possui várias características. Então, ele nasce a partir de uma nascente de água e é impulsionado pelo volume que ganha com as águas das chuvas, da pluviosidade, e daí então vai formando o rio. No caminho do rio, o percurso que ele faz da nascente à foz, o seu leito, que é a área então ocupada por esse rio, vai possuindo várias características, como por exemplo, pode ir formando canyons, pode ir formando cachoeiras, cataratas, ele pode desembocar numa foz, né? Num delta. Então tudo vai depender das características desse relevo e do volume de água. Quando vários rios se encontram e vão dando mais volume, mais água ao rio principal, eles vão formar, esse conjunto de rios vai formar uma bacia hidrográfica.
e todo rio vai desaguar em algum lugar, seja em outro rio, formando um tributário, seja em um lago, em uma lagoa, em uma laguna ou no próprio mar. Mas não são todos os lagos que possuem essa formação. Há exemplo de lagos que têm o seu ponto inicial no acúmulo da água da chuva, por exemplo, que se acumula nessas depressões, formando os lagos e até mesmo com nascentes próprias, como da imagem. No entanto, aqui destacamos que toda nascente natural, ela sempre vai surgir de uma água subterrânea. No entanto, existem diferentes tipos, como, por exemplo, podem existir lençóis freáticos mais superficiais e lençóis freáticos um pouco mais profundos. Mas, independente disso, seja um lençol freático mais profundo ou mais superficial, todos vão fluir para alguma nascente, sejam elas lagos, rios, lagunas ou lagoas. Neste caso, existem também rios subterrâneos. Porém, vai depender muito do relevo ali presente. Como, por exemplo, para existir rios subterrâneos, a gente vai precisar de um relevo kárstico, que quando a água da chuva vai entrar em contato com o solo vai absorver e vai percolar todo esse solo até ser armazenado em um lençol freático subterrâneo. Uma vez que essa água se encontra no lençol freático, lá ela fica armazenada e podendo até voltar a surgir, estando presente em lagos, rios, oceanos e até mesmo dentro de cavernas. E aí vamos entender a formação da Gruta da Lagoa Azul ou de algumas cavernas que possuem longos rios e ainda também de aquíferos, que são grandes extensões de águas subterrâneas. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que vocês estejam gostando do vídeo. Bom, eu vim aqui para pedir para vocês que estão assistindo não esquecerem de dar o like, de se inscrever no canal, no botãozinho aí embaixo e de seguir o Espaço Geográfico nas redes sociais, tá? Elas vão aparecer aí na tela.